Olá! Neste vídeo vamos refletir sobre a liturgia da palavra do segundo domingo do Advento do ano C. O evangelho proclamado pela igreja neste domingo é o evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Nós estamos vivendo o período do Advento, tempo de nos preparar para receber o Cristo que vem em nossa direção. E a igreja coloca diante de nós duas grandes figuras para nos ajudar nesta preparação: a figura de São João Batista e a figura da Virgem Maria. Neste domingo se destaca a figura de São João Batista. Conforme os evangelhos nos apresentam, ele é a voz que clama no deserto e nos convoca a preparar o caminho do Senhor. A ordem de João Batista é clara: nós devemos preparar o caminho para que Jesus tenha acesso a nós. Só que nós não devemos nos esquecer de algo: não somos nós os primeiros a fazer o caminho. Quem primeiramente faz o caminho é o próprio Deus. É o próprio Deus quem toma a iniciativa de vir a nós. É Ele quem traça um caminho na nossa direção. Aquilo que nós fazemos já é uma resposta àquilo que Deus já fez por cada um de nós. O Advento é tempo de ir ao encontro do Deus que vem ao nosso encontro. E é só porque Ele já veio ao nosso encontro que nós somos capazes também de ir até Ele. Por isso, devemos nos lembrar sempre: a graça de Deus, ela nos precede. Foi Ele quem traçou o caminho em primeiro lugar. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o profeta Baruque nos dizer: Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales, para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sob a glória de Deus. E também, através do profeta Isaías, Deus nos repete: é por aqui o caminho, andai por ele. Deus abre o caminho para nós, para que nós possamos trilhá-lo. Porém, ao longo da nossa vida, nós vamos colocando alguns obstáculos neste caminho. Algumas coisas vão surgindo que nos impedem de chegar mais perto de Deus e também impedem Deus de chegar a nós. Esses obstáculos, tantas vezes colocados por nós mesmos, são os nossos vícios, os pecados que existem em nós e também as desordens do nosso interior. Por isso, o tempo do Advento é tempo de preparar o caminho do Senhor, é tempo de limpar o caminho de todo obstáculo que impeça que Jesus tenha acesso a cada um de nós. O início do Evangelho desse domingo, São Lucas, ele começa situando historicamente a atividade de João Batista, citando os governantes da época, citando os sumos sacerdotes e dizendo que foi no tempo de Tibério, no tempo de Pôncio Pilatos, no tempo de Herodes, no tempo de Anás e Caifás, que a palavra de Deus foi dirigida a João Batista no deserto. Ao situar historicamente esta missão de João Batista, São Lucas está querendo dizer que a sua figura e a sua pessoa não é apenas uma lenda ou um mito, mas é um acontecimento. É algo que realmente aconteceu na história do homem. E situar a missão de João Batista é, ao mesmo tempo, afirmar que a salvação operada em Jesus Cristo é um acontecimento histórico, pois a mensagem de João Batista, ela inaugura a própria obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: a partir dos profetas até João foi o tempo das promessas, e de João Batista até o fim dos tempos é o tempo da realização das promessas. Por isso, os santos padres da Igreja dizem que no Antigo Testamento nós temos o tempo da figura, ou seja, lá só está figurado aquilo que deveria acontecer em Cristo depois. E no tempo do Evangelho, no tempo de Jesus, a começar por João Batista, nós temos o tempo da realidade. Nesta homilia, eu gostaria de trazer presente
o pensamento de um padre italiano chamado Dom Luigi Giussani, que ele nos ajuda a entender que o cristianismo, ele é, acima de tudo, um acontecimento. E Dom Luigi Giussani nos ajuda a entender o seguinte: o cristianismo é um acontecimento que se traduz em um encontro, e esse encontro é com a pessoa de Jesus Cristo, apontado por João Batista. Ele postula uma presença, a presença do Cristo no meio de nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e a palavra advento, ela quer dizer tanto vinda, como ela também quer dizer presença. Então o cristianismo é um acontecimento que se traduz num encontro, que também postula uma presença e que se realiza na contemporaneidade. E por isso, esse acontecimento, que é algo do passado e que nos atinge no nosso momento presente, ele funda uma história que permanece. E essa história que permanece se chama Igreja. Dom Luigi Giussani, ele diz o seguinte: o acontecimento, como todo acontecimento, é o início de algo novo, que não existia antes. É a irrupção do novo que dá início a um processo novo. A vinda de Cristo na nossa vida também deve inaugurar um novo momento para a nossa história. O profeta Isaías, ele expressa as palavras de Deus dizendo, no capítulo 43, versículos 19 a 21, eis que vou fazer obra nova, a qual surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto e fazer correr arroios pela estepe. Dar-me-ão glória os animais selvagens, os chacais e as avestruzes, pois terei feito jorrar a água no deserto e correr arroios na estepe, para saciar a sede do meu povo eleito. O povo que formei para mim contará os meus feitos. Portanto, em Jesus Cristo, a vinda de Jesus nesse mundo, esse acontecimento, é algo surpreendente, que irrompe na história e inclusive na história pessoal de cada um de nós. Por isso, a partir desse pensamento de que o cristianismo, de que a vinda de Cristo é um acontecimento, nós vemos uma relação muito profunda entre espera e realização, entre profecia e cumprimento, entre lei antiga e lei nova. Existe em cada um desses binômios uma continuidade real, mas também uma descontinuidade radical. Em que sentido? Jesus, ele realiza na pessoa dele todas as profecias do Antigo Testamento. Só que Jesus vai muito além de tudo isso. Jesus não é apenas o Messias que o povo de Israel esperava. Ele é o próprio Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Por isso, ele continua aquilo que foi prometido, mas ele eleva isso a um patamar gigantesco, porque é o próprio Deus que entra na nossa história. E seguindo o pensamento de Dom Luigi Giussani, nós podemos dizer ainda o seguinte: Cristo é a resposta adequada aos anseios mais profundos do coração do homem. Mas a realização deste anseio não é um desenvolvimento natural e progressivo da espera humana. A realização dos desejos mais profundos do coração do ser humano por Cristo, ela não está como a planta está para a semente, pois não se trata de uma evolução contínua, de um processo natural e linear. Pelo contrário, a espera humana pelo seu Salvador, a espera humana pelo Messias, ela recebe uma resposta que supera muito aquilo que foi esperado, que supera em muito aquilo que foi pedido e aguardado. Jesus, que é chamado de o esperado das nações, mais do que o Messias esperado, ele é o Messias inesperado, porque Deus nos surpreende sempre. Por isso, João Batista nos pede para preparar o caminho do Senhor, para que nós recebamos este acontecimento em nós, para que aquilo que aconteceu entre o povo de Israel, ele se torne também um acontecimento, ele também se torne um encontro e uma presença que se atualiza no hoje da nossa vida
de nossa história. Por isso, repetimos mais uma vez, a mensagem de João Batista é clara. Devemos preparar o caminho do Senhor. É preciso converter-se para acolher o Messias. É preciso preparar o caminho para ele passar. Mas esse caminho não é traçado em um terreno. Esse caminho é traçado no coração de cada homem. Esse caminho não é traçado no deserto, mas esse caminho é traçado na nossa própria vida. Desta forma, o homem que não permite o acesso de Cristo até ele, que não prepara, que não limpa o caminho, que não endireita as veredas, é um homem que se fechou em si mesmo. É um homem que está trancado no seu egoísmo. É um homem que se prendeu a si mesmo. Colocou-se numa prisão. Preparar o caminho do Senhor significa criar um espaço de liberdade para que Cristo chegue até nós, penetre na nossa vida, entre no nosso coração, tome conta de tudo aquilo que somos e faça de nós realmente a sua morada. O padre Raniero Cantalamessa nos diz o seguinte: endireitar o caminho do Senhor tem, portanto, um significado concreto. Significa pôr-se a trabalhar na reforma da nossa própria vida. É isso que é preparar o caminho do Senhor, é reformar a nossa vida para que o Cristo tenha acesso ao nosso coração. Nós sempre dizemos que a mensagem de Jesus é uma mensagem atual, e de fato ela é. E se a mensagem de Jesus é uma mensagem atual, a figura de São João Batista também é uma figura atual para nós, e a voz dele deve ainda ecoar no nosso meio. Mesmo que o Messias já tenha vindo e já tenha realizado a sua missão salvífica na história, essa salvação que ele trouxe, que Jesus trouxe, é preciso acontecer em cada um de nós, na nossa história pessoal. Por isso, de novo e de novo, a palavra de Deus é dirigida a João Batista para que ele, não no tempo de Tibério César, não no tempo de Pôncio Pilatos, não no tempo de Herodes, não no tempo de Anás e de Caifás, mas no nosso tempo, ele grite aos nossos ouvidos: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João é a voz que Deus usa para que nós acolhamos a sua palavra. E a palavra de Deus é o próprio Jesus, porque ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E esta palavra, ela quer continuar o seu mistério de encarnação em nós. Dom Luís de Giussani, ele dizia que é preciso que nós tornemos Cristo vivo, presente na nossa própria carne. E Santa Elizabeth da Trindade nos diz que nós devemos ser para o Cristo uma humanidade de acréscimo. Então esta palavra de Deus que deve habitar em nós e que nós devemos acolher, ela precisa ser incorporada à nossa própria vida e se tornar a nossa própria vida. João, desta forma, ele é a voz. Jesus é a palavra. E nós somos os destinatários desta mesma palavra. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte a esse respeito: João é a voz. Do Senhor, ao contrário, afirma-se: no princípio era o Verbo. João é a voz que passa. Cristo é a palavra eterna, que era no princípio. Se a voz tirarmos a palavra, o que permanece? Um som vago. A voz sem palavra atinge o ouvido, mas não edifica o coração. João é a voz, mas Jesus é a palavra, é o conteúdo desta voz de João Batista que chega até nós e que edifica a nossa vida. Esta voz de João Batista, ela é uma voz que porta uma palavra de salvação, que é o próprio Cristo. E por isso a voz de João Batista deve ser ouvida. Deus está gritando agora para nós a sua palavra salvífica. Uma visita de Deus está acontecendo para nós neste momento. Deus está querendo nos visitar com a sua palavra. São Bernardo fala que além da primeira vinda de Cristo, o seu mistério de encarnação, e da segunda vinda de Cristo, na parousia,
existe uma vinda de Cristo intermediária, oculta. E esta vinda de Cristo intermediária, ela está acontecendo no presente, no momento atual das nossas vidas. Deus está nos visitando agora, Deus está, pela voz de João Batista, falando conosco a sua palavra eterna, que é Jesus, para que nós a acolhamos. O Evangelho desse domingo termina com uma expressão de São João Batista: todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. Por isso nós podemos concluir: somente se escutarmos a voz, João Batista, e aí por isso começarmos um processo de conversão, somente se acolhermos a palavra, que é o próprio Cristo, que é para nós a salvação, poderemos ver esta salvação que vem de Deus. Mais do que ver a salvação de longe, nós veremos esta salvação se realizar em nós. O Salmo 94 nos diz: se ouvirdes hoje a voz de Deus, não fecheis o vosso coração. João Batista é a voz que nesse domingo está se dirigindo para nós. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você quer ver a salvação se realizando em você? Você quer que o acontecimento Cristo aconteça na sua vida? Você quer ter um profundo encontro com Jesus? Quer provar da sua presença no hoje da sua história? Acolha esta voz, acolha esta palavra, acolha a salvação que Deus nos traz. Uma voz está gritando, uma palavra está ecoando, Deus está vindo, vindo nos salvar. Acolhamos o Deus que vem, acolhamos a salvação que Ele quer nos dar gratuitamente. Deus te abençoe.